Valentões enfrentam consequências inesperadas depois de perturbar menina de rua tímida. Em uma pequena cidade marcada pela desigualdade, tudo parecia tranquilo naquela manhã ensolarada. Mas Lúcia, uma garota de rua de olhos grandes e tristes, sentia o peso do mundo no peito. Entre os escombros de prédios abandonados e as calçadas sujas, ela buscava algum conforto, alguma esperança. Era lembrada todos os dias pela mesma coisa. Ela era invisível para todos, exceto para os valentões, e hoje o alvo seria ela mais uma vez. Bruno, o garoto mais popular da escola, liderava o grupo, rindo como se o escárnio fosse a melhor das músicas. Ele se aproximou e a atmosfera mudou. O riso se transformou em zombarias. Olha a menina do lixo, cata poeira e sonha com um mundo melhor. O eco de suas palavras atravessou a esquina como um trovão. Lúcia, encolhida, sentiu o nó na garganta e o aperto no peito. Mas dentro dela, algo fervia. Ao seu redor, as almas atormentadas, que vagavam naquele lugar sombrio, começaram a se agitar. Veio uma brisa gelada, como se um aviso estivesse sendo enviado. A sombra de algo místico e inquietante dançava nas paredes, e as lamparinas piscavam como se quisessem sussurrar. Cada insulto de Bruno não era apenas dor. Era uma invocação. Se você não se calar, eu vou te mostrar quem realmente manda aqui. Lúcia não sabia que as forças sobrenaturais que a cercavam estavam prontas para se manifestar a qualquer momento. Um frio percorreu sua espinha. É agora que tudo vai mudar. E então, quando a dor se fazia maior, Lúcia sentiu uma conexão. As almas caídas, os espíritos machucados, todos ali, mas principalmente um que parecia mais forte. O olhar no fundo daquela escuridão buscava justiça ou vingança. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha. Ela não queria, mas a tentação era grande. Enquanto Lúcia buscava uma resposta em seu interior, Bruno e seu grupo começaram a sofrer as consequências de suas ações. Um deles, Rogério, teve o pé preso em uma corrente invisível. Sua expressão se transformou de deboche para desespero. " O que está acontecendo? " gritou, mas o medo esfriava seu tom. O chão parecia vibrar sob seus pés, e Lúcia não conseguia distinguir se era sua própria tensão ou se algo mais estava se agitando. Quando todos olharam para Bruno, viram o líder paralisado, como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. Ele não era apenas um valentão. Havia algo que o atormentava. Um segredo escuro, uma história de dor que ninguém conhecia. Nesse instante, o embate se tornava mais que físico. Era emocional, espiritual. Lúcia respirou fundo. Um fluxo de emoções conflitantes a invadia. Ela se viu diante de um dilema: vingar-se ou encontrar uma forma de romper o ciclo de dor que cercava ambos. O ruído da cidade sumiu. Todo mundo ficou parado, como se o tempo tivesse congelado. O campo de batalha não era mais apenas o playground das humilhações. Era um espaço onde os outros mundos se entrelaçavam. E assim, com o poder adormecido ao seu redor, Lúcia levantou a cabeça. O confronto estava longe de acabar. Era uma batalha de almas, e nessa cidade, o futuro estava em jogo, sem que a história chegasse a uma conclusão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia respirou fundo, o olhar fixo em Bruno. A tensão no ar era palpável. Não só dela, mas de todos que agora estavam paralisados. O silêncio era ensurdecedor. E num instante,
Tudo virou caos. Uma sombra se agitou às suas costas, como se o passado estivesse vindo à tona. Algo mudou. Um grito, um eco distante, mas crescente. O rosto de Bruno, antes cheio de deboche, agora se contorceu de terror. Foi quando uma figura apareceu na esquina, a luz do sol refletindo em algo metálico que ele segurava. Era Tiago, o irmão mais novo de Bruno. Ele tinha apenas 10 anos, cabelos desgrenhados e um olhar cheio de inocência. Ele vinha correndo, sem saber da tempestade que estava prestes a formar. "Bruno, o que está acontecendo?" A voz de Tiago cortou o silêncio como uma faca. Ao ver seu irmão paralisado, um misto de preocupação e medo substituiu o sorriso no rosto da criança. Os valentões se entreolharam atordoados. Afinal, eles estavam tão imersos em sua própria brutalidade que nem perceberam que haviam colocado uma vida em risco. Lúcia sentiu seu coração disparar. Um pequeno ser na linha de fogo. Aquele garoto era a última pessoa que ela queria ver ali. Uma onda de calor subiu pela sua espinha. O que era essa conexão estranha que a cercava? Mas a resposta estava ali, diante dela. Como ela poderia deixar que aqueles que atormentaram sua vida continuassem a destruir tudo à sua volta? As almas atormentadas ao redor pareciam agir. A energia sobrenatural cresceu, e um vento forte soprou, fazendo os cabelos de Tiago balançarem como se um furacão tivesse chegado. O chão vibrou de novo, e então algo no olhar de Bruno mudou. Ele olhou para o irmão, e Lúcia viu um lampejo de vulnerabilidade que nunca tinha notado antes. "Tiago, sai daqui, isso não é lugar para você!" Bruno gritou, seu tom agora cheio de desespero, não de arrogância. Sua máscara de valentão estava se quebrando, e Lúcia sentiu algo dentro dela se partir. Mas então, antes que qualquer um pudesse agir, uma luz intensa emanou de Lúcia. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas o poder a consumia. O céu escureceu, e uma onda de pavor percorreu os olhares que a cercavam. E, em um movimento súbito, Lúcia levantou a mão. Um impulso, uma súplica. De repente, o chão se abriu. Não era uma abertura comum, mas um abismo profundo que se formou sob os pés de Bruno e Tiago, puxando tudo, os valentões, os gritos, as risadas, para um mundo sombrio. O horror no rosto de Bruno a paralisou, e o desespero de Tiago se refletiu em seus olhos, e por um breve momento sua bravura se esvaiu. As almas atormentadas diante de Lúcia começaram a sussurrar, cada uma trazendo máximas de dor. E nesse momento, Lúcia percebeu, para cada valentão havia um traço de dor, um segredo enterrado que os conduzia nessa vida de crueldade. Mas Tiago, ele não deveria estar ali. "Lúcia, me ajuda!" A voz de Tiago soou frágil, enquanto ele começava a escorregar. O abismo refletia o medo em seus olhos e a tensão que se formava era quase palpável. Lúcia hesitou. Escolher salvar Tiago era abrir uma porta que poderia destruir a todos. Mas, ao mesmo tempo, deixar um inocente cair era pior. Ela tinha uma decisão a tomar. O poder estava ali, pulsando, a essência de tudo que era humano. Uma batalha não apenas externa, mas interna. E ao olhar para Bruno, percebeu que o verdadeiro valentão era aquele que não se permitia sentir. A dor que se escondia atrás da máscara da força. "Lúcia, não! Me ajuda!" Bruno gritou, o desespero desenhado em sua face. Aquilo a fez hesitar ainda mais. O grito de um comodismo instintivo. Mas agora, a escolha não era só dela. O futuro de Tiago, assim como todos, estava em suas mãos. O que deveria fazer? O abismo crescente a desafiava. E a história, antes tão simples de tortura, agora se transformava em um labirinto de escolha e redenção. A pergunta pairava no ar. Quem realmente eram os valentões?
Era o momento de enfrentar o que ninguém queria ver. Lúcia hesitou, o abismo pulsando sob seus pés, a decisão a esmagando. Um grito angustiado de Tiago reverberou, e ela viu a incerteza nos olhos de Bruno, estilhaçando a imagem de valentão que sempre teve. Mas antes que pudesse pensar em sua escolha, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante irrompeu do chão, e Lúcia foi surpreendida. O abismo se contorceu, uma energia visceral emergindo das profundezas. Um grito gutural ecoou, e então uma figura surgiu, cercada por uma aura sobrenatural. Era como se um véu sobre o mundo tivesse sido rasgado. Os valentões, ainda petrificados, olharam para a manifestação com terror. A figura era uma mulher, sua presença imponente e familiar. Lúcia se lembrou. Era sua mãe, desaparecida há anos atrás. O que ela estava fazendo ali? O coração de Lúcia disparou, um misto de surpresa e confusão. Aquela mulher, que sempre sonhara encontrar, estava à sua frente, mas não era um encontro de amor. Era um clamor, um chamado. Lúcia, a voz dela soou como um trovão. Você precisa escolher. O peso da dor está em suas mãos. Bruno e Tiago estavam paralisados, a tensão no ar pronta para estourar. Mãe, Lúcia sussurrou, a esperança abrindo uma fresta em seu coração. Mas a mulher olhou para Bruno, e o terror de Tiago na beirada do abismo aumentou. Deixe-o cair. Ele não vale o seu perdão. A voz da mulher era cortante, repleta de raiva e tristeza. Vocês não sabem o que ele fez. Ele não merece brincar de ser herói. As palavras dela eram como facas, cortando todas as ilusões que Lúcia tinha. Ela olhou para Bruno, seu rosto indo de coragem a desespero. Uma sombra de passado e dor pairava sobre ele, e a verdade começou a surgir, abrindo fissuras em sua máscara de valentão. Lúcia se lembrou de rumores, de segredos escondidos que sua mãe havia tentado revelar antes de desaparecer. Mas vale a pena correr o risco? Eu não sou como você! Bruno gritou, seu rosto contorcido. Você não sabe o que passei. As palavras vibraram no ar tenso. A luz ao redor de Lúcia cresceu, e os espíritos atormentados começaram a se agitar, como se estivessem prontos para sua escolha. Você é igual a eles. Você é um mentiroso. Lúcia percebeu, a verdade pulando para fora de sua boca. E pelo olhar de Bruno, a mudança era palpável. Ele estava sendo confrontado. Mas a mãe de Lúcia parecia mais feroz do que nunca. Uma tempestade surgia ao redor dela. É hora de acabar com isso, meu amor. Você pode salvá-lo ou condená-lo. As palavras eram como um eco de dor. Lúcia não sabia o que pensar. A perna de Tiago estava escorregando. Seu olhar implorava. Por favor, Lúcia, me ajuda. O grito dele era puro e inocente. A luta dentro de Lúcia crescia. O instinto de compaixão. Mas também a necessidade de justiça. Uma batalha entre o que era certo e o que era seguro. Mas quando a luz da mãe se intensificou, um rastro negro varreu o céu. Lúcia sentiu o chão vibrar e em um instante soube. A verdadeira identidade de sua mãe não era simplesmente amor, mas o espírito atormentado, uma sombra em busca de vingança pela dor que sofreu. Ela não estava ali para ajudar, mas para terminar o que havia começado. E isso a atingiu como um soco no estômago. Lúcia ficou imóvel, as opções se desdobrando diante dela. Se ela não salvasse Tiago, a inocência dele estaria perdida. Mas o que sua mãe desejava era uma retribuição, não só pela própria dor, mas por todas as vidas que Bruno havia ferido. E Bruno? Ele era apenas o cúmplice de um ciclo de agonia que não terminaria.
Lúcia agarrou a luz com a força de suas emoções. O futuro de todos, pendendo em seus dedos. Tinha um poder que não compreendia, mas ao mesmo tempo, um dilema que não poderia. Todo o passado, cada brutalidade, cada lágrima derramada, tudo lhe contava que a decisão não se tratava apenas de amor, mas de uma escolha que moldaria o presente e o futuro. Agora, a mãe gritou, e o abismo abriu ainda mais. A dor crescia, e a luz estava à beira de explodir com promessas e perigos. O que Lúcia faria? O tempo parecia se estender. O que você escolheria? A escuridão ameaçava engolir todos ali, e a verdade estava prestes a ser revelada. A luz da mãe de Lúcia pulsava, quase então um grito de alerta. O abismo ameaçador parecia respirar como um monstro faminto. O que fazer? Os pensamentos de Lúcia fervilhavam, mas um novo tremor se fez sentir. Algo aconteceu. De repente, uma explosão de energia cortou o ar. A sombra da mãe dela se solidificou. As feições dela agora distorcidas pela raiva. Lúcia, você só tem uma chance. O poder está com você, berrou, mas as palavras dançavam no espaço entre elas, carregadas de significado. Então, um grito cortou a tensão. Não era de Tiago, mas de Bruno. Ele se contorcia, uma expressão de dor profunda desenhada no rosto. O que aconteceu? Não. Ele parecia ser puxado para o abismo. Mas não era apenas o chão. Era algo dentro dele, uma dor que emergia como um vulcão. A verdade é mais brutal do que você pensa. Ele gritou. Todos os olhares se voltaram para ele, e Lúcia sentiu o coração apertar. O que ele queria dizer? Bruno, o que você está dizendo? Lúcia não poderia perder tempo, mas a urgência das palavras de Bruno a atingiu como uma onda. Ele estava lutando contra algo. Não apenas o abismo, mas contra seus próprios demônios. E nesse momento, ela percebeu que a bravura dele era mais uma cortina do que verdade. O valentão estava ferido, não só fisicamente, mas espiritualmente. Eu não sou o único que carrega esse peso. Ele olhou para Tiago, os olhos cheios de lágrimas. Tudo o que fiz foi em nome do nosso pai. Ele não permitiu que ninguém nos visse. Ele salvou a gente do mundo lá fora, mas não me deixou ser quem sou. Foi essa dor que me transformou. As palavras saíam com a força de cada estilhaço de vidro em seu coração. O rosto de Tiago se iluminou com uma mistura de confusão e ternura, enquanto Lúcia tentava entender. O que ele estava dizendo? Um mistério surgiu. O pai deles tinha sido a raiz da violência que os unia? E qual era o papel de cada um? Então, tudo ficou claro. A presença da mãe de Lúcia, o poder sobrenatural ao redor, tudo indicava que a dor que permeava suas vidas poderia ser um ciclo infinito. Mas naquela explosão de verdade, uma revelação mais chocante veio à tona. Ele sempre soube, mas nunca me disse. Ele nos separou. Bruno olhou para o abismo, seus olhos perdidos em desespero. O pai não está apenas longe, ele está morto. E eu sabia! Fui eu quem o destruiu. Gritou e com isso um eco profundo reverberou no ar. Um silêncio profundo caiu, como se o universo tivesse parado. Lúcia congelou. As palavras dele eram como fogos de artifício no céu. Cada palavra um brilho que expelia a dor, o choque, mas ao mesmo tempo, uma tristeza pesada. O que isso significava para ele? Só era Tiago? Como isso desencadearia a verdadeira batalha que se desenrolava ali? E nesse momento, o poder de Lúcia começou a crescer. Não só o dela, mas o de todos ali. Os espíritos rodeavam, atraídos pela revelação. O abismo sob os pés de Bruno e Tiago começou a se agitar. Poder emanava deles, mas algo mais forte despertava. Uma lembrança, uma escolha. Você não está sozinho, Bruno. Lúcia gritou, a voz poderosa, ecoando ao redor.
Nós podemos mudar isso. Mas a cena diante dela ia além do que poderiam imaginar. E foi aí que tudo virou borboletas negras. Uma reviravolta que deixou todo mundo sem ar. A figura da mãe, de repente, desmoronou. As feições dela mudaram, revelando uma entidade sombria. A verdade exposta trazia novas garras, uma ligação profunda com o pai que eles não conheciam. E a sombra final se anunciou, transformando um momento de esperança em desespero. Lúcia, a figura falou, agora com uma voz malevolente. Você ainda não sabe a verdadeira história. E assim, com um gesto, a luz se desvaneceu. A realidade se quebrou, revelando segredos ainda mais obscuros e um destino que ninguém estava preparado para enfrentar. Um choque profundo. Uma nova escolha se formava no espaço, e o que viria a seguir seria mais pesado do que qualquer abismo que já conhecessem. A batalha mal tinha começado. A luz da mãe de Lúcia pulsava, e a tensão se tornava insuportável. A figura dela parecia se torcer, a expressão uma mistura de raiva e desespero. O abismo tremia sob os pés de Bruno e Tiago. Lúcia estava à beira do colapso. Aquela presença, que deveria ser um sinal de esperança, agora parecia mais uma maldição. Então, um rugido alto cortou o silêncio opressivo. O chão estremeceu violentamente, e as sombras começaram a dançar ao redor deles. Lúcia sentiu seu coração acelerar, a adrenalina invadir. A atmosfera se encheu de um caos indescritível. Não, não! Bruno gritou, os olhos arregalados enquanto o abismo continuava a se abrir. Lúcia, não me deixe aqui. Ele tentou se segurar, mas a gravidade parecia querer puxá-lo para baixo. Tiago, segure em mim! Lúcia exclamou, a voz quase perdida no turbilhão. A mão de Tiago estava escorregando, e o medo em seu olhar cortava a Lúcia como uma faca afiada. Ela queria salvar os dois, mas a tensão parecia elétrica, e a realidade ao seu redor começou a desmoronar. Mas então aconteceu algo inimaginável. A figura da mãe começou a se desfazer, como areia escorrendo entre os dedos. Vocês não entendem! Ela gritou, a voz distorcida, enquanto uma sombra negra emergia de sua forma. Era como se as sombras ao redor dela fossem puxadas, absorvidas por uma força desconhecida. E no lugar da mulher que Lúcia conhecia em seus sonhos, surgiu uma serpente de escuridão, serpenteando e se contorcendo, pulsando com uma energia que estava além de qualquer compreensão. A luz do abismo agora refletia o horror. Essa história nunca foi sobre justiça. A entidade gritou em uma voz masculina, ecoando com poder. Bruno e Tiago, vocês são parte de uma maldição. Com isso, a verdade começou a se revelar, e Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Maldição? Lúcia repetiu, o tom de incredulidade no ar. A sombra envolveu os irmãos, e a verdade foi expelida como um feitiço. Seu pai, antes de morrer, vendeu suas almas. Vocês sempre foram peões no jogo dele. As palavras dela cortaram como navalha. A conexão com o passado que eles buscavam estava manchada de dor. A história que sempre contou, de tragédia e perda, agora revelava um labirinto de traições e punições. A sombra começou a girar em torno deles, coletando as memórias que eles tanto tentavam entender. A visão de como seu pai ocultou verdades veio à tona. Bruno tremeu, a expressão dilacerada, enquanto Tiago olhava para ele perplexo. Não, isso não pode ser verdade! Bruno gritou, a voz embargada. Ele queria acreditar que a vida tinha algum sentido, que havia uma razão para tudo, mas a verdade o estava desarmando. O sorriso do pai, os momentos tristes e felizes, agora se tornavam manchas de uma vida construída em mentiras. E enquanto o abismo se aproximava cada vez mais, a sombra se contorcia, cheia de desejo por liberdade. Vocês têm o poder, mas também a escolha. Liberem-se,
ou deixem que essa dor os consuma para sempre, disse a entidade. Os espíritos ao redor começaram a sussurrar, como uma multidão de ecos distante, e Lúcia percebeu que essa escolha não era só deles, era dela também. O peso daquela decisão era esmagador. A presença de sua mãe agora era uma sombra do que um dia fora, e a conexão que ela acreditou ter foi transformada em terror. Não! Lúcia gritou, as emoções fervilhando. Eu não posso permitir que isso continue. Mas as palavras eram como um eco distante em meio ao caos. Bruno olhou para Tiago, e Lúcia viu a honestidade e o desespero em seu olhar. Uma última chance, uma última esperança. Mas o que aconteceria se eles escolhessem não lutar? Se deixassem que a maldição os consumisse, o que restaria deles? Lúcia, estamos todos juntos nisso. Não podemos deixar que tudo isso acabe assim, Bruno gritou. E naquele momento, tudo ficou em suspenso. O futuro deles estava em jogo. O abismo se abria e a verdade pedia para ser liberada. Mas o que eles realmente estavam prontos para enfrentar? A decisão estava diante deles, e o que surgiria a seguir estava além de qualquer coisa que pudessem imaginar. A sombra esperava e a hora da verdade se aproximava. O abismo se abria e a tensão era palpável. O grito de Tiago ecoava, e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Mas naquele momento caótico, uma transformação surgiu das sombras. A presença da mãe de Lúcia, agora em forma de uma serpente de escuridão, começou a se contorcer e a vibrar. Uma energia antiga estava sendo liberada, algo que eles nunca esperavam. E então, num instante, a sombra teve um movimento brusco. Uma onda de energia varreu o local, fazendo tudo ao redor tremer. A entidade escura rugiu, um som que parecia vir de um abismo profundo, e de repente, tudo ficou mais intenso. O rosto de Bruno se contorceu em dor, enquanto os olhos dele se arregalavam. Lúcia, o que é isso? Ele gritava, mas toda a sua bravura estava se desvanecendo. Eu não sei, Lúcia respondeu, sentindo o pânico subir pela garganta. Ela queria gritar, mas a voz se perdeu na confusão. O que você quer? O chão sob ele se movia, e a serpente começou a mudar novamente. O que estava acontecendo? Então a entidade se moveu para frente, chegando perto de Lúcia. A luz que emanava dela começou a enfraquecer, e uma nova forma tomou conta. No lugar da figura obscura, traços familiares começaram a aparecer. Mãe? A palavra escapuliu da boca de Lúcia como um sussurro aterrorizado. Sim, sou eu. A voz era a mesma, mas estava impregnada de um poder que nunca tinham visto. Eu sou a força que você precisa para acabar com a maldição. Mas você tem que escolher. O olhar dela, que sempre havia sido terno, agora carregava uma intensidade que piscava como um relâmpago. Escolher? Lúcia estava confusa, sua mente girava. Escolher o quê? A realidade estava se desmoronando de novo, e a sombra do passado a consumia. As almas ao redor começaram a gritar, e aquele momento tornou-se ainda mais intenso. Mas o que estava acontecendo com Bruno e Tiago? Enquanto isso, Bruno, apático e confuso, olhou para Tiago, surpresa, como se algo estivesse finalmente se encaixando. Você não é meu irmão. O grito soou como um clamor. Tiago olhou para ele, ferido, como se estivesse prestes a ficar fora de controle. Um silêncio pesado tomou conta do ar, e a serpente sorriu, uma expressão que ninguém esperava ver. Não, espere. O que você está dizendo? A voz de Tiago soou crua, atravessando o silêncio. É tudo o que eu tenho. Eu sou seu irmão. As palavras dele estavam cheias de desespero, mas uma nova verdade começava a despontar. E de repente, tudo mudou. A entidade parou e virou seu olhar para Tiago. Você, Tiago,
É o verdadeiro legado de seu pai. Ele não é quem você pensa que é. A revelação caiu como um raio. Os olhos de Tiago se arregalaram com a dura realidade que parecia engolir a luz ao seu redor. O seu pai, ele fez um pacto. Você é parte dele, e o poder que ele buscou se esconde em você. Bruno estremeceu. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Uma onda de emoções varrendo a sala, e o horror começou a se espalhar. Isso não pode ser verdade. O choque decorreu na expressão de todos. O que isso significava para ele? Para Tiago. A verdade estava se revelando, e a identidade deles estava em risco. Você me enganou! Você nunca foi meu irmão! Bruno gritou, os olhos marejados. Mas a dor em seu olhar era misturada com confusão. Uma nova questão surgiu no ar. Quem eram realmente um para o outro? Tiago olhou para a entidade. Uma nova determinação surgindo em seus olhos. Se eu sou parte do seu poder, então você não pode me controlar. A fé daquele garoto pequeno era palpável, e ele estava pronto para enfrentar a verdade. Lúcia viu os olhares trocados entre Bruno e Tiago, o desespero se cristalizando em algo mais forte. O que antes era uma rivalidade, agora se tornava uma luta por identidade. E enquanto a verdade se desdobrava, um novo abismo se abria, não físico, mas emocional. O que eles fariam com essa revelação devastadora? Vamos acabar com isso! Tiago gritou, e os ecos de suas palavras reverberaram no ar, como um clamor inflexível. Lúcia tinha certeza de que o futuro deles estava em suas mãos. A dualidade do poder os unia, mas também os separava. E depois, algo inesperado aconteceu. Um flash de luz ofuscante e rompeu quando a serpente se transformou em um mar de sombras, e todas as vidas que eles sabiam se desfizeram como fumaça no vento. O mistério pairou no ar. O que viria a seguir? O que aquela verdade significava para suas vidas? Um ciclo se formava, e a batalha estava longe de acabar. O abismo se abria, e a tensão era palpável. O grito de Tiago ecoava, e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Mas naquele momento caótico, uma transformação surgiu das sombras. A presença da mãe de Lúcia, agora em forma de uma serpente de escuridão, começou a se contorcer e a vibrar. Uma energia antiga estava sendo liberada, algo que eles nunca esperavam. De repente, a criatura parou. A atmosfera mudou. O ar ficou denso, pesado como chumbo. Uma sombra mais profunda se formou, envolvendo Bruno e Tiago. Vocês não sabem o que realmente significa ser uma parte de mim. A voz da serpente se transformou, tornou-se profunda e metálica. Vocês são apenas marionetes em um jogo maior do que imaginam. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O quê? O que você quer dizer? Sua voz estava carregada de medo, a adrenalina pulsando em suas veias. A serpente avançou, e as almas atormentadas ao redor começaram a gritar em desespero. Está tudo interligado. A dor de vocês, o que fizeram, tudo é parte de um ciclo que nunca termina. Bruno olhou para Tiago, a confusão agora substituída por algo mais, um reconhecimento. O pai, ele não morreu como pensávamos. Ele estava ligado a isso. Ele nos vendeu para garantir seu próprio poder. Cada palavra de Bruno era um golpe nas esperanças que haviam construído. Ele usou você, Tiago. O que você é, só dá força a ele. Não, isso não pode ser verdade. Tiago gritou, a voz tremendo, mas uma sombra de dúvida começou a se formar em seu olhar. Eu não posso ser parte de algo tão vil. A dor na voz dele era palpável. Cada palavra parecia um choque, e Lúcia percebeu o morticínio emocional nas expressões de ambos os irmãos. Então, em meio a esse turbilhão, a serpente fez um movimento brusco. Ela se contorceu de forma a revelar não apenas uma, mas duas figuras opostas. Lúcia ficou paralisada. O que antes era uma manifestação de poder, agora revelava os rostos de seus pais. Não como os ícones de amor que ela imaginava, mas como sombras de uma vida repleta de segredos obscuros.
As feições de sua mãe, agora distorcidas e horrendas, misturavam-se à forma de seu pai, que sorria arrogantemente. Sim, Lúcia, esse é o verdadeiro legado que herdou. Você é a chave para o nosso retorno. As palavras do pai eram veneno, e a voz de sua mãe reverberava com um tom de desespero. Você carrega a essência das almas que nós sacrificamos. A revelação foi um tapa na cara de Lúcia. O que ela sempre quis entender como amor, agora se mostrava como manipulação. Não, eu não sou parte disso. Sua voz falhou, mas sua determinação cresceu. A cada segundo, o passado a consumia, e a liberdade que tanto desejava parecia estar escapando por entre os dedos. Mas ao invés de recuar, uma nova força brotou dela. A luz que emanava de Lúcia ofuscou a sombra. E a serpente recuou, agora gritando: você pode ser livre, mas terá que fazer a escolha mais difícil de todas. Pode até destruir a nós, mas isso significará sacrificar algo que ama em troca. Tiago hesitou, o rosto mostrando terror e determinação. Não, eu não vou ser usado. A dor nas palavras dele ressoava com a verdade de sua existência, mas a serpente apenas se contorcia, pronta para atacar. Está na hora de acabar com isso, ele gritou, mas a dúvida permanecia. Havia uma escolha a tomar ali, uma linha tênue entre salvar a si mesmo e sacrificar outros. Nesse momento, uma luz ofuscante irrompeu do chão, e as feições de Lúcia se tornaram uma batalha interna. O destino da família dependia de como cada um deles escolheria lutar contra a escuridão. O peso da decisão fez seu coração disparar, e tudo isso voltava a girar como um redemoinho de emoções. O que realmente estavam dispostos a sacrificar. E assim, enquanto o abismo se estreitava, a verdade deles se tornava um labirinto repleto de monstros, e a escolha pesava como um fardo. O que viriam a fazer a seguir faria toda a diferença. A luta deles estava apenas começando, e a linha entre luz e sombra começava a se borrar. O abismo se abria, e a tensão era palpável. O grito de Tiago ecoava, e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Mas naquele momento caótico, uma transformação surgiu das sombras. A presença da mãe de Lúcia, agora em forma de uma serpente de escuridão, começou a se contorcer e a vibrar. Uma energia antiga estava sendo liberada, algo que eles nunca esperavam. E então a criatura parou. A atmosfera mudou. O ar ficou denso, pesado como chumbo. Uma sombra mais profunda se formou, envolvendo Bruno e Tiago. Vocês não sabem o que realmente significa ser uma parte de mim. A voz da serpente se transformou, tornou-se profunda e metálica. Vocês são apenas marionetes em um jogo maior do que imaginam. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O quê? O que você quer dizer? Sua voz estava carregada de medo, a adrenalina pulsando em suas veias. A serpente avançou, e as almas atormentadas ao redor começaram a gritar em desespero. Está tudo interligado. A dor de vocês, o que fizeram, tudo é parte de um ciclo que nunca termina. Bruno olhou para Tiago, a confusão agora substituída por algo mais. Um reconhecimento. O pai, ele não morreu como pensávamos. Ele estava ligado a isso. Ele nos vendeu para garantir seu próprio poder. Cada palavra de Bruno era um golpe nas esperanças que haviam construído. Ele usou você, Tiago. O que você é só dá força a ele. Não, isso não pode ser verdade. Tiago gritou, a voz tremendo, mas uma sombra de dúvida começou a se formar em seu olhar. Eu não posso ser parte de algo tão vil. A dor na voz dele era palpável. Cada palavra parecia um choque. E Lúcia percebeu o morticínio emocional nas expressões de ambos os irmãos. Então, em meio a esse turbilhão, a serpente fez um movimento brusco. Ela se contorceu de forma a revelar não apenas uma, mas duas figuras opostas. Lúcia ficou paralisada. O que antes era uma manifestação de poder, agora revelava os rostos de seus pais. Não como os ícones de amor que ela imaginava,
mas como sombras de uma vida repleta de segredos obscuros. As feições de sua mãe, agora distorcidas e horrendas, misturavam-se à forma de seu pai, que sorria arrogantemente. Sim, Lúcia, esse é o verdadeiro legado que herdou. Você é a chave para o nosso retorno. As palavras do pai eram um veneno, e a voz de sua mãe reverberava com um tom de desespero. Você carrega a essência das almas que nós sacrificamos. A revelação foi um tapa na cara de Lúcia. O que ela sempre quis entender como amor, agora se mostrava como manipulação. Não, eu não sou parte disso. Sua voz falhou, mas sua determinação cresceu. A cada segundo, o passado a consumia, e a liberdade que tanto desejava parecia estar escapando por entre os dedos. Mas ao invés de recuar, uma nova força brotou dela. A luz que emanava de Lúcia ofuscou a sombra, e a serpente recuou, agora gritando: Você pode ser livre, mas terá que fazer a escolha mais difícil de todas. Pode até destruir a nós, mas isso significará sacrificar algo que ama em troca. Tiago hesitou, o rosto mostrando terror e determinação. Não, eu não vou ser usado. A dor nas palavras dele ressoava com a verdade de sua existência. Mas a serpente apenas se contorcia, pronta para atacar. Está na hora de acabar com isso, ele gritou, mas a dúvida permanecia. Havia uma escolha a tomar ali, uma linha tênue entre salvar a si mesmo e sacrificar outros. Nesse momento, a luz ofuscante rompeu do chão, mas algo a mais aconteceu. Uma onda de energia, não ciclônica, mas estrondosa, produziu um clarão que quase cegou a todos. E enquanto a luz pulsava, algo rompido se manifestou. Lúcia viu uma sombra na luz, uma sombra familiar. Era o reflexo de um ser que ela achava conhecido, mas agora tudo fazia sentido. Você não pode ser! O grito de Lúcia ressoou, congelando o tempo. Da luz, a figura apareceu e era ela mesma. Mas não como a Lúcia que conhecia. Esta versão dela era sombria, apocalíptica, um reflexo distorcido de quem poderia se tornar. O que era aquilo? Um eco do futuro? Sim, eu sou você, mas sou a versão que cedeu ao poder. A voz ecoou como 1000 trovões, e todos ao redor sentiram o peso da revelação. Você é a glória ou a queda. A escolha está nas suas mãos. A iluminação a envolvia, e a energia vibrava, entrechocando com o abismo próximo. Bruno e Tiago olharam, dúvida e medo se misturando em suas expressões. O que isso significava? A serpente, antes ameaçadora, ficou paralisada, como se o tempo a tivesse esquecido. O poder emanava de todas as partes da sala, e Lúcia, agora dividida entre os dois mundos, sentiu o peso de seu destino. O que aconteceria se ela errasse essa escolha? A figura sombria sorriu, um sorriso que carregava todas as esperanças e também todo o horror que ela nunca quis ver. O que é sacrifício se não um investimento em poder? Você pode ser grande. E assim, ela estendeu a mão, oferecendo um pacto que nem Lúcia nem os irmãos poderiam recusar. Uma escolha desesperadora pairava no ar, e a incerteza que sempre cercou a narrativa de suas vidas agora se tornava um monólito. O abismo continuava a abrir, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O que eles fariam a seguir? O abismo se abria, e a tensão era palpável. O grito de Tiago ecoava, e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Mas naquele momento caótico, uma transformação surgiu das sombras. A presença da mãe de Lúcia, agora em forma de uma serpente de escuridão, começou a se contorcer e a vibrar. Uma energia antiga estava sendo liberada, algo que eles nunca esperavam. Então, a criatura parou. A atmosfera mudou. O ar ficou denso, pesado como chumbo. Uma sombra mais profunda se formou, envolvendo Bruno e Tiago. Vocês não sabem o que realmente significa ser uma parte de mim. A voz da serpente se transformou, tornou-se profunda e metálica.
Vocês são apenas marionetes em um jogo maior do que imaginam. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O quê? O que você quer dizer? Sua voz estava carregada de medo, a adrenalina pulsando em suas veias. A serpente avançou, e as almas atormentadas ao redor começaram a gritar em desespero. Está tudo interligado. A dor de vocês, o que fizeram, tudo é parte de um ciclo que nunca termina. Bruno olhou para Tiago. A confusão agora substituída por algo mais. Um reconhecimento. O pai, ele não morreu como pensávamos. Ele estava ligado a isso. Ele nos vendeu para garantir seu próprio poder. Cada palavra de Bruno era um golpe nas esperanças que haviam construído. Ele usou você, Tiago. O que você é, só dá força a ele. Não, isso não pode ser verdade. Tiago gritou, a voz tremendo. Mas uma sombra de dúvida começou a se formar em seu olhar. Eu não posso ser parte de algo tão vil. A dor na voz dele era palpável. Cada palavra parecia um choque, e Lúcia percebeu o morticínio emocional nas expressões de ambos os irmãos. Então, em meio a esse turbilhão, a serpente fez um movimento brusco. Ela se contorceu de forma a revelar não apenas uma, mas duas figuras opostas. Lúcia ficou paralisada. O que antes era uma manifestação de poder, agora revelava os rostos de seus pais. Não como os ícones de amor que ela imaginava, mas como sombras de uma vida repleta de segredos obscuros. As feições de sua mãe, agora distorcidas e horrendas, misturavam-se à forma de seu pai, que sorria arrogantemente. Sim, Lúcia, esse é o verdadeiro legado que herdou. Você é a chave para o nosso retorno. As palavras do pai eram um veneno, e a voz de sua mãe reverberava com um tom de desespero. Você carrega a essência das almas que nós sacrificamos. A revelação foi um tapa na cara de Lúcia. O que ela sempre quis entender como amor, agora se mostrava como manipulação. Não, eu não sou parte disso. Sua voz falhou, mas sua determinação cresceu. A cada segundo, o passado a consumia, e a liberdade que tanto desejava parecia estar escapando por entre os dedos. Mas ao invés de recuar, uma nova força brotou dela. A luz que emanava de Lúcia ofuscou a sombra, e a serpente recuou, agora gritando. Você pode ser livre, mas terá que fazer a escolha mais difícil de todas. Pode até destruir a nós, mas isso significará sacrificar algo que ama em troca. Tiago hesitou, o rosto mostrando terror e determinação. Não, eu não vou ser usado. A dor nas palavras dele ressoava com a verdade de sua existência, mas a serpente apenas se contorcia, pronta para atacar. Está na hora de acabar com isso, ele gritou, mas a dúvida permanecia. Havia uma escolha a tomar ali, uma linha tênue entre salvar a si mesmo e sacrificar outros. Nesse momento, a luz ofuscante rompeu do chão, mas algo a mais aconteceu. Uma onda de energia não ciclônica, mas estrondosa, produziu um clarão que quase cegou a todos, e enquanto a luz pulsava, um novo elemento se manifestou. Lúcia mirou na direção do clarão e seu coração parou. Um portal surgiu, revelando uma sala que abrigava o impossível. A imagem de Lúcia do futuro avançava na luz. Não! Gritou Lúcia, sentindo o choque percorrer seu corpo. Como você? Quem você é? Eu sou você, a figura respondeu. Mas a voz soava distante, distorcida. A versão de você que cedeu ao poder transformou-se em algo que nem você poderia imaginar. Uma onda de terror atravessou o corpo de Lúcia. Não, não pode ser! Eu nunca me tornaria assim! Mas a sombra sussurrava, sugerindo que essa era a única saída. Todo esse tempo você estava distante de mim, disse a figura sombria, aproximando-se. Eu fui você, mas ao contrário de você, eu abracei meu destino. Sou seus medos, sua raiva, e cá estou para tomar o que é meu. Bruno e Tiago acompanharam o desenrolar.
a confusão refletida em seus rostos. O que tudo isso significava? Raul, a nova Lúcia, estendeu a mão sedutora. O ar pulsava com perigos e a serpente parecia hesitar. Um novo ciclo ameaçava começar. Você pode ser tão grande quanto eu, disse a versão distorcida. Ou você pode continuar presa nas sombras, fazendo parte de um ciclo do qual você nunca irá escapar. Você é a chave, Lúcia. Absolutamente tudo. É hora de decidir. Um impacto profundo abateu-se sobre o grupo. Os olhos arregalados, o medo reverberando. Os rostos conhecidos agora estavam envolvidos em um novo pesadelo. Com uma intensidade cavernosa, a distância entre o amor e o ódio começou a se cerrar. O chão começou a se agitar e o abismo ameaçou engolir todos ali. O futuro se tornava um reflexo terrível da própria essência de Lúcia. O que ela escolheria poderia selar o destino de todos. A escolha estava nas mãos dela. E a queda estava se aproximando, a escuridão fazendo seu último atelo. E o eco das palavras de sua versão do futuro pairava. Seu amor será sua condenação, ou sua libertação. Lúcia olhou para a figura sombria diante dela, o coração batendo frenético. Ela sentia o peso do poder pulsando em suas veias, uma tentação abrangente. A imagem de quem poderia se tornar assombrava, mas também acendia uma chama de esperança. Com o futuro dela se debatendo entre as sombras e a luz, Lúcia respirou fundo e tomou coragem. Não sou você, não serei você. Sua voz ecoou firme, atravessando o caos ao redor. A serpente de escuridão hesitou, um brilho de dúvida cruzando os olhos de sua versão distorcida. Você não precisa se entregar à dor. A escolha é sua. E naquele instante, tudo pareceu silenciar. Lúcia viu Bruno e Tiago, juntos, o olhar trespassado pela verdade. Ela finalmente entendeu. Não eram apenas vítimas, eram parte da mesma história. E juntos, podiam mudar seu destino. Tiago, me escuta. Lúcia gritou, a necessidade de união sobrepujando o medo. Você é mais forte do que ele pensa. Você não é um sacrifício. Lúcia, Tiago, com os olhos cheios de determinação, completou. Não importa o que nosso pai fez. Eu não sou parte dele. Bruno se aproximou, a dor em seu olhar lentamente se transformando em determinação. Estou ao seu lado. Juntos podemos quebrar isso. Ele estendeu a mão em direção a Tiago, formando um elo de luz entre os três. A serpente se agitou, raivosa. Ciclo nunca termina. Mas era tarde demais. A energia deles aumentava, criando uma barreira vibrante em volta da serpente. Sim, nós podemos. Lúcia gritou e a luz que emanava deles cresceu, a verdade liberando cada alma atormentada ao seu redor. Não somos suas marionetes. Somos livres. Com um grito coletivo, os irmãos ergueram as mãos, unindo suas forças. A luz explodiu, ofuscando a serpente. Uma onda de poder envolveu tudo. Um calor acolhedor que exterminou a escuridão. E com isso, a serpente, antes tão imponente, desfez-se em fumaça, libertando os ecos das almas aprisionadas. Um profundo silêncio se instalou e o abismo se fechou, como se a realidade tivesse sido restaurada. Lúcia, Bruno e Tiago se olharam, a compreensão mútua iluminando o ambiente. Conseguimos! Lúcia sussurrou, um sorriso aliviado surgindo em seu rosto. Os irmãos, embora marcados pela dor e pelas descobertas, estavam finalmente livres das correntes do passado. Mas a fenda no tempo não havia desaparecido completamente. Um eco de sua versão sombria ainda ressoava, como um sussurro nas sobras de suas memórias. A batalha havia sido vencida, mas as perguntas sobre quem eram e o que viriam a se tornar permaneciam. Vamos juntos encontrar o nosso caminho, disse Bruno,
sua voz estável. Tiago assentiu, a luz dos olhos refletindo um novo começo. E Lúcia, sentindo a conexão entre eles, sabia que não estavam sozinhos nessa jornada. A vida continuava, e a história deles não terminaria ali. O que eles escolheriam a partir daquele momento moldaria um futuro, um legado que abrangia tanto o amor quanto a dor. Suas almas reverberavam com um novo propósito. E enquanto olhavam para o horizonte, a promessa de um novo amanhecer se desenhava. Mas as sombras do passado sempre sussurrariam, e a luta interna estava longe de acabar. E você, o que achou dessa história? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não perca a chance de apoiar o canal. A hora é agora.